Fala pessoal, professor Fábio aqui. Vamos dar uma olhada na atividade 19 do sétimo ano de Geometria, beleza? Do Colégio Antônio Vaz. E essa atividade ela fala sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, beleza? O que são retas paralelas, né? São retas que seguem o mesmo sentido e elas nunca vão se encontrar. Então, ó, eu tenho essas duas retas aqui, ó, a reta R e a reta S. Ok? Elas estão seguindo a mesma direção, elas não vão se encontrar nunca, certo? Tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, elas nunca vão se encontrar. Isso são retas paralelas. E a transversal é uma reta que corta, né, essas duas retas ou até mais retas em um único ponto. Tá? A gente chama de uma transversal, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas informações e a partir daí vamos tirando as dúvidas. Uma reta é transversal a uma outra se possui apenas um ponto em comum. É o ponto onde elas se encontram, né? Onde elas se cortam, se cruzam. Duas retas paralelas R e S, se forem cortadas por uma transversal T, que é essa reta aqui, transversal a ambas, ou seja, cortando as duas, formará ângulos como os representados na imagem abaixo. Então eu tenho aqui, ó, para cada reta paralela que foi cortada pela transversal, eu tenho quatro ângulos, ó. 1, 2, 3, 4. A mesma coisa para essa reta S, ó. Um ângulo, 2, 3, 4 ângulos. Tá? Os pares de ângulos recebem nome de acordo com a posição que ocupam em relação às retas paralelas e à reta transversal. Sendo assim, os ângulos podem ser chamados de ângulos correspondentes, ângulos alternos e ângulos colaterais. Vamos dar uma olhada em cada um deles aqui rapidinho, para a gente começar a pegar os nossos exercícios. Ângulos correspondentes. Dois ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas são chamados de correspondentes. Eles apresentam a mesma medida, tá? Ângulos congruentes, ou seja, ângulos iguais. Se a gente olhar aqui, ó, os pares dos ângulos relacionados abaixo são correspondentes. O que quer dizer correspondente? Se a gente olhar para essa reta aqui e depois olhar para essa reta, eu tenho quatro ângulos aqui em cima e quatro ângulos aqui embaixo, né? Se eu olhar para esse ângulo A aqui, ó, qual o ângulo que corresponde na reta de baixo, na reta S? Não é esse carinha aqui? Ele está na mesma posição, ó. Ele é um ângulo correspondente, tá? Mesma coisa, ó. Se eu olhar para esse ângulo B que está aqui, ó, qual o ângulo correspondente dele aqui embaixo? O ângulo F. Se eu olhar para esse ângulo C que está aqui, ó, qual é o ângulo correspondente a ele nessa reta? É esse ângulo G aqui embaixo. E a mesma coisa, se eu olhar para esse último ângulo que está aqui, né, o ângulo D, qual o ângulo correspondente a ele? É esse ângulo aqui de baixo. Eles se correspondem, né? Eles estão na mesma posição, né? Estão em retas diferentes, mas eles têm a mesma posição. Se eu sobrepor, se eu colocar um em cima do outro, por exemplo. Gosto sempre de usar essa ideia, ok? Continuando, a gente tem também os ângulos alternos, ok? Os pares de ângulos que estão em lados opostos da reta transversal são chamados de alternos. Esses ângulos também são congruentes, ou seja, também são iguais. Vamos dar uma olhada na próxima página. Então, a gente tem os ângulos alternos aqui. A gente tem dois tipos de ângulos alternos. Okay? Nós temos os alternos internos e os alternos externos. O que são os alternos internos? São os ângulos que estão dentro, né, no meio das duas retas paralelas. Ó. Esses dois pares de ângulos aqui, né? O ângulo DC e o ângulo EF. Né? Eles são alternos internos. Tá? Os ângulos, aqui na informação que nós temos, ó, os ângulos com cores iguais possuem mesma medida, possuem medidas iguais. Tá? Então quer dizer que esse ângulo E tem a mesma medida desse ângulo aqui, e esse ângulo D tem a mesma medida desse cara aqui. Ó. Além dos ângulos alternos internos, nós também temos os ângulos alternos externos. Por que são externos? Porque estão do lado de fora das duas retas paralelas.
tá? Os ângulos alternos externos também possuem medidas semelhantes, ó. Esse cara aqui é semelhante a esse ângulo. E esse outro ângulo aqui, ó, o ângulo B, é semelhante a esse ângulo aqui. Ok? Vamos lá para a próxima informação. Vamos dar uma olhada nos ângulos colaterais. Vamos lá, então. Continuando, então, nós temos também os ângulos colaterais, beleza? Da mesma forma dos ângulos alternos, os ângulos colaterais eles também se dividem em colaterais internos e colaterais externos, ok? Ângulos colaterais são os pares de ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal. Os ângulos colaterais são suplementares, né? Suplementares são aqueles que somam 180 graus. Também podem ser internos ou externos. Então, ó, os colaterais internos, né, são esses pares de ângulos que eu tenho aqui, ó. Esses dois ângulos estão do mesmo lado, não é? E eles estão do lado de dentro, né, das retas transversais, das retas paralelas. Esses dois ângulos aqui, quando somados, ó, esse ângulo mais esse, vai somar 180. Da mesma forma que esses dois ângulos aqui, ó, são colaterais, estão do mesmo lado da reta em relação à reta transversal e dentro da reta paralela. Se eu somar esses dois ângulos aqui, ó, também vão somar 180. O que eu gosto de trazer de informação que eu acho que vale bastante? Imagina o seguinte, se eu pego essa reta paralela aqui, por exemplo, e eu jogo em cima dessa outra reta que está aqui. Esse ângulo D, ele não vai bater exatamente aqui, ó, né? Se eu trouxer essa reta com os ângulos para cá, ele vai bater aqui, não vai? A mesma coisa vai acontecer com esse ângulo C. Se eu trouxer essa reta toda aqui para baixo, esse ângulo C, ele vai bater aqui, não vai? Ó, eles são ângulos correspondentes, né, que nós vimos, não é isso? Nota aqui o seguinte, ó, eu não tenho uma meia volta aqui. Ó, é exatamente isso. Ó. A meia volta ela não equivale a 180 graus? Então, ó, eu posso dizer com certeza que esse ângulo D com mais esse ângulo E aqui, somados, eles vão fazer 180 graus. A mesma coisa, ó, esse ângulo C com esse ângulo F, somados, vão fazer 180 graus. A mesma ideia eu tenho para os ângulos colaterais externos. Beleza? Então, ó, colaterais externos eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal, só que estão do lado de fora em relação às retas paralelas. Mesma ideia, ó, esse ângulo mais esse ângulo vai somar 180. Da mesma forma que esse ângulo mais esse outro ângulo aqui, ó, vão somar também 180. Imagina o seguinte, ó, se eu pego essa reta toda e sobreponho, jogo em cima dessa outra reta aqui, ó. Esse ângulo A, ele é ângulo correspondente a esse ângulo que estaria aqui, não é? Aqui seria o ângulo A se eu trouxesse para cá. Olha só, ele não está fazendo uma meia volta aqui, ó. Seria 180 graus. A mesma coisa para esse carinha aqui também, que viria para cá. E eu somaria junto com esses dois aqui, 180. Por isso eu posso dizer com certeza, ângulo B e ângulo G do mesmo lado formam 180 graus. Ângulo A e o ângulo H, colaterais, né? Mas externos, também somam 180 graus. Vamos para os exercícios? Vamos lá então, que vai ficar bem mais prático e vai ficar bem mais visível para a gente. Então vamos lá. Ó. Esse primeiro exercício basicamente é o que a gente viu lá na outra, né? na explicação. Mas vamos lá. Uma reta transversal T, essa reta, secciona, aqui falta um Czinho aqui, tá? Secciona quer dizer corta duas retas paralelas, determinando 8 ângulos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Classifique os pares de ângulos. Então vamos lá, ó. Eu quero os ângulos alternos internos. Quais são os ângulos alternos internos? Internos estão aqui dentro, né? Os alternos, quer dizer, um está de um lado e o outro do outro, estão de lados alternados. Esse cara aqui e esse daqui estão internos e são alternos, não é? Então eu tenho o ângulo D
e o ângulo F. Mas eu tenho outros ângulos também que são alternos internos, né? Ó, esse cara aqui e esse aqui, ó. O ângulo C e o ângulo E. Quais são os ângulos alternos externos? Alternos externos estão do lado de fora e de lados alternados. Esse cara aqui, ó, ele está do lado de fora e ele está do lado contrário desse daqui, não é? Então, o ângulo A e o ângulo G. E eu tenho esse outro par de ângulos aqui, ó, H e B. Ou B e H. Quais são os pares de ângulos colaterais internos? Colaterais estão do mesmo lado, internos na parte de dentro. Ó, esse aqui é colateral a esse. D e E estão do mesmo lado e do lado de dentro. Qual o outro par que eu tenho? C e F. C e o ângulo F. E os colaterais externos estão do mesmo lado em relação à reta T, mas do lado de fora em relação às retas paralelas. São esses dois carinhas aqui, ó. Ângulo A e o ângulo H. E esses outros dois aqui, ó. Ângulo B e o ângulo G. B, G. Beleza? Vamos para a próxima página, então? Vamos fazer, então, as atividades aqui. E eu quero trazer uma informação que eu acho que vai facilitar mais do que a gente gravar todas aquelas informações lá. Mas é claro que com aquelas informações nós conseguimos também, vamos conseguir resolver cada uma dessas questões. Tá? Mas vamos trabalhar a ideia de um vértice. Tá? O que é o vértice? É o ponto de encontro aqui, ó, no caso dessas retas aqui, né? Aqui, ó, eu tenho uma reta paralela e a transversal cortou ela aqui exatamente nesse ponto. E a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho essa outra reta paralela a S e foi cortada exatamente nesse ponto aqui. Beleza? Agora vamos trabalhar com a ideia de relacionar uma reta com a outra. Imagina o seguinte, ó. A questão está aqui, né? Sem a ajuda de um transferidor, determine o valor dos ângulos assinalados e marque a alternativa correta. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho os ângulos aqui, eles são alternos internos, né? Nós vimos lá, eles são alternos porque estão de lados diferentes e internos porque estão dentro das duas retas paralelas, estão no meio dessas duas retas paralelas. E nós vimos que os ângulos alternos internos, eles são iguais, eles são semelhantes. Então eu posso dizer com certeza que esse cara aqui tem a mesma medida desse carinha aqui, ó. Se aqui vale 41, aqui também vale 41 graus. Nossa resposta é essa aqui, alternativa A. Agora imagina o seguinte, vamos pensar na seguinte situação. Voltando tudo, pensa que eu estou trazendo essa reta S e eu estou jogando em cima dessa outra reta, dessa reta R, desculpa. Estou trazendo e jogando em cima dessa reta S aqui, ó. Vocês concordam comigo que esse cara aqui, ele é correspondente a esse ângulo, ele viria para cá, ó, né? Ele seria a mesma posição, ele tem a mesma correspondência desse ângulo aqui, não é? Se eu trouxer essa reta toda do jeitinho que ela está e jogar ela aqui embaixo, esse ângulo X, ele vai vir para essa posição aqui, ó. Ele está oposto a esse ponto de encontro aqui, ó, né? Dessa secção onde eles se encontram. A reta transversal corta a minha reta paralela. Eles estão de lados opostos. E eles estão, o que a gente já ouviu, né, já viu falar, são os ângulos opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles são ângulos iguais. Isso quer dizer que se aqui vale 41, aqui também vale 41 graus. Então a nossa resposta com certeza é a alternativa A. Vamos pensar aqui na letra B, ó. Vamos trazer essa ideia de relação dessa reta com essa outra reta aqui em cima. Imagina o seguinte, ó. Se eu pegar essa reta toda aqui
com esse ângulo, né, que está apresentado aqui, e eu jogar ele aqui em cima, dessa outra reta que eu já tenho aqui, vocês concordam comigo que esse ângulo X, o correspondente a ele, ele vai vir aqui para cima, não vai? Ó? Ele vai vir exatamente para cá, não vai? Olha só, se eu somar esses dois ângulos aqui, eles não formam um ângulo raso, um ângulo de 180 graus? Então basta eu saber o quê? Qual é a medida desse carinha aqui, ó. Eu já tenho 116. Quanto que falta para eu chegar a 180? Ou seja, 180 menos 116. Peguei emprestado, 10 menos 6, 4. Aqui ficou valendo 7. 7 menos 1, 6. 1 menos 1, 0. O valor do x, então, é 64 graus. Pausa o vídeo e tenta fazer as outras questões, beleza? Mas vamos lá, ó. Vamos para a letra C, então. Mesma coisa, eu tenho esse ângulo que vale 57 graus e eu tenho esse ângulo aqui, que é um ângulo X que eu quero descobrir. Imagina o seguinte, ó, se eu pegar essa reta S aqui e jogar aqui em cima dessa reta S, dessa reta R, esse ângulo que está aqui, ele não vai vir exatamente aqui para cima? Né? Se eu trouxer essa correspondência aqui, ele não vai vir para cá. Ó. Então, ele vai formar de novo o que aqui? Um ângulo de 180 graus. Como é que eu vou saber a medida X? 180 menos 57. 10 menos 7, 3. Aqui ficou valendo de 7. 7 menos 5, 2. E aqui continua 1. Qual é a nossa alternativa, então? Alternativa D. Vamos para a última questão? Ó, de novo, retas paralelas cortadas por uma transversal. Lembra que nós falamos agora há pouco do ponto onde elas se cortam, se cruzam? Ó. Aqui eu tenho um ponto onde elas se cruzaram e aqui eu também tenho outro ponto onde elas se cruzaram. Nós não vimos agora há pouco que os ângulos que estão opostos a esse cruzamento, né? Ângulos opostos pelo vértice são iguais? Então, se aqui vale 52, esse cara aqui é semelhante. Vale também 52. Agora imagina o seguinte, ó, eu tenho esses dois já encontrados, né? Vou pegar essa reta e vou jogar aqui em cima. Ó. Esse ângulo aqui não é correspondente a esse ângulo? Com certeza, né? Se eu trouxer aqui para cima. Esse outro ângulo aqui, ele não é correspondente a esse? Com certeza também. Então, se aqui vale 52, aqui vale 52. Se aqui vale 52, aqui vale 52. Os valores de x, y e z é igual a 52 graus cada um. Alternativa A. Ok, gente? E aí, fechamos a nossa atividade 19. Tá? Eu espero que tenha ajudado aí. E qualquer dúvida, só chamar lá no grupo, tá bom? Grande abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.